paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária. Desta vez, a leitura diária da lição 3. A lição 3 tem um tema: as promessas de Deus para a igreja. Da mesma forma que Deus tem promessa para Israel, Deus também tem promessa para a igreja. Quarto trimestre de 2024 nós estamos estudando. Ele tem o tema: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Que tudo está no controle dele e tudo é no tempo dele. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. E você, muito obrigado. Continue curtindo nossos vídeos e comentando, para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. E você, muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco. Continue assistindo nossos vídeos, curtindo, comentando. Se estiver gostando desse conteúdo, se for possível, indique esse canal para mais uma pessoa. Se você chegou aqui através do vídeo Que Vaso Você É, quero dizer você muito obrigado por estar aqui junto conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Mas vamos ler o versículo 1 também, versículo 1 e 2, que tem como epígrafe os falsos apóstolos. E a epígrafe da leitura diária diz assim: a igreja é a noiva de Cristo, o seu noivo, né? Porque Paulo compara a igreja com uma noiva que está esperando pelo noivo. Dessa mesma forma, é a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 2, diz assim: tomara que me suportais um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, né? Porque Paulo compara a preparação da igreja com a preparação de uma noiva que está esperando pelo noivo, que vai se casar, né? E ele compara ela como que uma virgem pura. Ela é pura, né? Aí ele compara a igreja dessa forma, que a igreja é como se fosse uma virgem pura, que está esperando o seu noivo, que é Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 2, diz assim: o zelo de Paulo pela igreja de Cristo é um reflexo do próprio zelo de Cristo pela sua noiva, né? Porque Cristo, ele zela pela igreja, né? E ele sabe que a igreja é dele, por isso é que ele zela por ela. Ele foi quem pagou o preço na cruz do Calvário pela igreja. Por isso que ele é zeloso pela igreja. Da mesma forma, Paulo. Cristo ama a igreja e deseja que ela seja santa, pura e fiel. Tá vendo? O amor de Cristo pela igreja faz com que ele deseje que ela seja o quê? Que ela seja santa, pura e fiel. Da mesma forma é Paulo. Paulo deseja que a igreja seja assim. Por isso que ele estava dizendo aos irmãos de Corinto, né, que era zeloso, mas com zelo de Deus por eles. Como a igreja, temos a responsabilidade de viver de maneira que honre esse amor, permanecendo fiéis e nos preparando para o dia em que seremos apresentados a Cristo. Porque a qualquer momento Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Mas ele quer arrebatar uma igreja pura, uma igreja santa e fiel. Por isso que Paulo aqui, né? Paulo estava zeloso com o zelo de Deus, preocupado, porque os falsos apóstolos estavam se infiltrando no seio da igreja. E esses falsos apóstolos, ele não quer o bem da igreja. Ele vem só para corromper a igreja. Então, por isso que Paulo estava preocupado com isso, dizendo: me suporta aí, me suporta aí. Me suporta porque eu zelo por vocês. E eu quero que vocês se apresentem a Cristo puros, santos e fiéis. Não é para você se enveredar pelo caminho dos falsos apóstolos, não. Que naquela época, como hoje, tem muitos falsos apóstolos. Pessoas se intitulando apóstolos sem ser. Se infiltram no meio da igreja só para corromper a igreja. Então, Paulo estava preocupado com isso. Porque Paulo amava a igreja. E ele está advertindo os irmãos de Corinto sobre isso. Olha, me suporta. Porque eu estou zelando por vocês. Estou zelando pela espiritualidade de vocês. Para que vocês não se enveredem por outro caminho, que não seja o caminho de Cristo. Porque breve Cristo está voltando. E vocês têm que se apresentar a eles
santos e fiéis, né? Santos, puro e fiéis, que não se contaminou com as coisas do mundo, que não se deixou se levar pelos falsos profetas, então pelos falsos apóstolos. Paulo estava preocupado com isso, para que os irmãos fossem levados por outro vento de doutrina, a não ser a doutrina de Cristo. Que é isso que o verdadeiro discípulo de Cristo tem que se preocupar. O verdadeiro pastor que foi chamado por Cristo para tomar conta de ovelha tem que se preocupar para as ovelhas não serem levadas para outro aprisco. Um aprisco que ele tem que ser levado é só o aprisco de Cristo. E por isso que Paulo estava com zelo, para que quando Cristo voltasse, a igreja esteja santa, pura e fiel. Amém?